Roberto, por favor, a abertura maior, tipo 1.8 ou 1.2, favorecem o aparecimento de ruído na imagem. Fazer fotos com abertura menor ajuda a trazer mais nitidez. Olha só, o ruído não tem nada a ver com a abertura do diafragma, tá? Nada, absolutamente nada, tá bom? Se está aparecendo ruído é alguma outra coisa. O ruído tem a ver com ISO, né? Principalmente o ISO é a parte fundamental aí do ruído, e falta de luz, tá bom? Se a imagem estiver com falta de luz, ela tende a aparecer ruído nos pontos escuros. Muitas vezes, mesmo usando o ISO 100, se tiver pontos escuros e você der um zoom, você vê ruído. O preto, ele traz ruído, né? O cinza escuro traz ruído. O azul escuro traz um pouco de ruído. À medida que vai clareando, esse ruído desaparece, tá? Então, são duas variáveis aí que contribuem com o aparecimento de ruído. Foto escura, tá? E ISO alto, né? Principalmente se você tiver que dar uma clareada na pós, tá bom? Tiver que dar 1 ponto, 2 pontos de luz na pós, vai aparecer, vai evidenciar o ruído. E aí também, quanto mais alto estiver o ISO, maior vai ser o nível de ruído que vai aparecer na imagem, tá bom? E a outra pergunta sua era fazer fotos com abertura menor ajuda, traz mais nitidez? Então, Alex, aí entra uma jogada assim, ó. Eu sempre explico isso aí e é um erro que muita gente comete. Por exemplo, a pessoa ouve dizer que a abertura máxima da lente não é tão nítida. E aí a pessoa automaticamente assimila o inverso, que fechando você vai ter a máxima nitidez. E aí começa a fechar, perde nitidez também e não entende o porquê. E por que que isso acontece? Porque a máxima nitidez da lente, ela está dentro de uma parada chamada sweet spot. O sweet spot é o ponto máximo de nitidez de uma lente. E geralmente ele está compreendido aí entre, na média aí de 2 pontos, né? Às vezes 1,5, às vezes 2,5, às vezes 3, dependendo da lente, né? Mais fechado do que a abertura máxima, tá? Então, por exemplo, se você tem uma lente f 1.8, por volta ali de f3.2, f4, vai ser a máxima nitidez dessa lente. Máxima mesmo. Se você tem uma lente f5.6, vai estar próximo de 7.18, tá? Só que você precisa testar a sua lente, tá? Conhecer a sua lente para saber o ponto máximo de nitidez dela. Porque numa lente fixa, até que não é difícil, né? Se você tem, por exemplo, uma lente 1.8, você sabe, né? F4 ali vai estar na máxima nitidez. Eu quero a máxima nitidez, vai estar ali perto de F4. Mas quando você tem uma lente zoom de abertura variável, quando a abertura é fixa, tá? Ela se encaixa dentro da explicação que eu dei agora, tá? O que eu quis dizer era abertura fixa, né? Porque tem lente zoom que tem abertura fixa, como a 2470-28, que tem abertura fixa. Agora, quando a lente tem abertura variável, como por exemplo a lente do kit, que vai de 3.5 a 5.6, qual é o parâmetro? Qual é a abertura que eu vou pegar para somar esses 2 pontos? Aí você precisa conhecer sua lente. Por exemplo, a Sigma 1770 f2.8-4, que é uma lente que eu tenho, ela em 4 é muito nítida. Nos testes que eu fiz, eu acho que a maior nitidez dela está em 4. Mesmo estando em 70 milímetros, que é a sua abertura máxima. Mas por quê? Porque lá em 17 ela está em 2.8. Então ela tem essa variação, tá? Mas, como regra, sempre 2 pontos aí, uma média, né, de 2 pontos mais fechado do que a abertura máxima da sua lente, tá bom? Geralmente vai estar aí o ponto máximo de nitidez. E se passar desses 2 pontos, começa a perder nitidez
por distorção, tá? Por difração. Aí a imagem vai ficando distorcida ao passar pela abertura estreita do diafragma, né? Quanto mais estreita a abertura, mais a imagem vai ficando distorcida e vai perdendo nitidez aí devido a esse motivo, tá bom? Então, como regra aí, pode fechar aí nos 2 pontinhos e faça os testes aí com as lentes que você tem, tá? Algumas vão variar 1,5 ponto, outras vão variar. Por exemplo, eu tenho uma 135 f2. O ponto máximo de nitidez dela é f3.2, né? Já fiz vários testes. Se eu passar de 3.2, se eu for para 5.6, ela já perde bastante nitidez. Tá bom? Então, testa suas lentes. Vê aí com base nisso que eu falei para você, que fechando aí mais ou menos 2 pontos, você vai ter o ponto máximo de nitidez. Testa e vê aí os resultados. E bota nos comentários para mim aí para saber se ficou legal, tá bom?